Então vamos falar nessa seção da cavidade torácica e dos pulmões. Bom, quanto à cavidade torácica, ela possui aí 3 compartimentos, né? Que são as cavidades pulmonares, tanto esquerda quanto direita, e o mediastino, né, mais próximo aí ao plano, à linha mediana aí. Aqui temos outras visões, né, com as cavidades pulmonares e aqui o mediastino mais centrado aí no tórax. Quanto à pleura, né? A gente tem a pleura parietal, que está em contato com a parede do tórax, e a pleura visceral, né? Que está em contato com a víscera em si, que é o pulmão, né? Entre elas, existe uma cavidade pleural que contém um líquido pleural seroso. E além disso, quando falando um pouco da pleura visceral, ela vai se aderir firmemente aí à superfície pulmonar, né? Inclusive nas suas fissuras, como aqui nessa imagem, e a vascularização por meio das artérias e veias bronquiais. E a inervação é por meio do plexo pulmonar. É insensível à dor porque não recebe nervos de sensibilidade geral, contrário da pleura parietal que eu vou falar logo a seguir. Bom, a pleura parietal, então, ela vai ter a vascularização mesma da parede torácica anterolateral por meio das artérias e as veias intercostais anteriores e posteriores, e intercostal superior, que é a suprema, né? A inervação, sim, vai ser sensível à dor e é feita por meio dos nervos intercostais e o nervo frênico também. Temos algumas partes, então, dessa pleura parietal. A cúpula da pleura parietal, né? Temos também a parte mediastinal, fica em contato aqui com o mediastino, a parte diafragmática em contato com o diafragma e a parte costal em contato aí com as costelas. Importante também ressaltar que a face endotorácica é a junção da pleura parietal e a parte mais profunda da face profunda daqueles músculos intercostais internos que eu falei em sessão anterior. E além disso, temos duas partes importantes, a face frênico-pleural, que está em contato com o diafragma, e a membrana suprapleural, que é também chamada de face de Simpson, que está aí no ápice do pulmão, né? E serve para proteção. É basicamente quando a pleura está aí em contato com essas outras partes, que se troca um pouco o nome, né? Bom, a pleura ela vai ter também linhas de reflexão pleural, né? Temos a linha external, que passa aqui próximo ao externo, né? No lado esquerdo forma-se a área nua do coração, né? Por conta dessa reflexão que tem aqui. Temos também a linha costal, né? Que vai estar relacionado aí às costelas, tanto a esquerda como a parte da direita aí, e a linha vertebral mais posterior, né? Além disso, a gente tem recessos, né? Que eu vou falar um pouco melhor no próximo slide. Mas temos os recessos costodiafragmáticos, que é onde tem o encontro da parte diafragmática periférica com a costal mais baixa. No próximo slide falar um pouco melhor, vai dar para enxergar um pouco melhor, mas é basicamente nessa região aqui, o recesso costodiafragmático direito e esquerdo, né? E os costomediastinais, que são posterior ao externo e onde a parte costal está em contato com a parte mediastinal. E o esquerdo é um pouco maior. Aqui o pulmão, então, em sua topografia, a gente pode ver em nível de T1, mais ou menos ali, o que é onde se encontra o ápice do pulmão, né? Tanto esquerdo como a parte direita. Bom, e temos os recessos, né? Aqui numa visão posterior, né, para ver um pouco melhor. O recesso costodiafragmático da cavidade pleural, tanto o esquerdo quanto direito, né? E dá para ver que ele é basicamente o nível de T10 a T12, né? E a base pulmonar, o pulmão acaba em nível de T10. Temos aqui a margem inferior do pulmão esquerdo e do pulmão direito, né? Como eu falei. Bom, em uma visão anterior, a gente tem então o recesso costomediastinal da cavidade pleural e o recesso costodiafragmático da cavidade pleural, mostrado nessa imagem aqui, tá vendo que ele desce um pouco mais, assim, fazendo esse contorno do diafragma. E também a margem inferior do pulmão esquerdo, que acaba um pouco antes, né? Basicamente o nível da sexta costela ali. E aqui, então, ainda falando das topografias e das regiões de ausculta do tórax, na semiologia, a gente tem, então, a região de ausculta do ápice, né, do lobo superior direito, né, do lobo médio do pulmão direito e também do lobo inferior do pulmão direito.
no lado esquerdo, né, você vai ter o lobo superior e o lobo inferior, né? E, além disso, se for auscultar aí na região posterior, importante também lembrar, né, dessa divisão aqui, que basicamente o nível de T4 mais ou menos vai ter a fissura oblíqua e vai separar o lobo superior do lobo inferior. E lembrando que o lobo inferior acaba no nível de T10, né? Mas aí vai ter ainda o recesso costodiafragmático, né, que vai até o nível de T12. E só vai ter, né, o lobo superior e o lobo inferior nos dois lados. Bom, quanto aos pulmões, então, eles têm algumas partes, né? Temos aí o ápice do pulmão, que normalmente se projeta cerca de 2 centímetros ou na primeira costela. A gente tem a base, né, que é essa região aqui, que a gente tem uma região côncava, né, oposta ao ápice, e acomoda a cúpula diafragmática. Temos também as 3 faces também, a face costal, né, que tem contato com as costelas, a face diafragmática, né, mais inferior, e as faces mediastinais, né, que tem contato aí com o mediastino. Temos 3 margens, margem anterior, que ela é mais aguda, a margem inferior, que é aguda também, e a margem posterior, que é mais romba. Temos os lobos e as fissuras. O pulmão direito a gente tem o lobo superior, médio e inferior, com a fissura horizontal separando o lobo superior do médio, que é na quarta espaço intercostal, e a fissura oblíqua separando o lobo médio do inferior na sexta costela intercostal, ali na sexta costela, na verdade. E no pulmão esquerdo, essa fissura oblíqua, na verdade, só vai dividir o lobo superior do inferior, porque não tem lobo médio. Além disso, também, a gente tem as impressões, né? Essas impressões aqui que são deixadas no pulmão por conta das estruturas que passam por aí. Vou falar no próximo slide. E também temos a raiz do pulmão, né? Que é o conjunto das estruturas que vão fixar o pulmão às estruturas do mediastino, né? A raiz pulmonar, então, vai ter no seu conteúdo a traqueia e os brônquios, que são posteriores ao coração. E os brônquios são sempre posteriores também na raiz do pulmão. Na região anterior a gente tem as veias pulmonares, que são mais acima, artérias pulmonares que são mais acima e as veias pulmonares que são abaixo das artérias. E na região posterior, então, a gente tem os brônquios principais, né? E também o hilo do pulmão, né, que é nessa face mediastinal do pulmão, que vai ser esse local de entrada e saída de estruturas, né, a gente chama de hilo pulmonar, né? E aqui embaixo o ligamento pulmonar também, vou falar mais adiante. A vista, então, medial, né, do pulmão direito. Aqui a gente tem essas impressões que são causadas pelas essas estruturas aqui. Pode ficar comparando as duas imagens. A gente, então, vai ter os sulcos, né, o sulco da artéria subclave, o sulco da veia braquiocefálica, o sulco da primeira costela, o sulco da veia cava superior, nessa região aqui, e também o sulco da veia cava inferior, nessa região aqui, sulco da veia ásigo, que vai fazer esse contorno aqui, né, por onde que passa acima aí do hilo do pulmão direito, né, e também o sulco do esôfago, né, que é nessa região aqui. Aqui embaixo, então, o ligamento pulmonar, como eu já tinha falado anteriormente. E as áreas, né? Temos aqui também a área do timo e do tecido adiposo, que fica aí no mediastino anterior. Temos a área da traqueia e também a área do esôfago, né? Que é mais nessa região aqui. E também, né, passando mais para cima aqui, né? Que fica a área da traqueia e aqui do esôfago, né? E o esôfago vai passar por aqui. Além disso também, então, uma vista medial, só que do pulmão esquerdo, né, a gente vai ter essas mesmas coisas, né? Bom, a gente vai ter o sulco da aorta, né, fazendo todo esse contorno com o seu arco. E aqui mais abaixo é o sulco da parte descendente da aorta, né? Temos também o sulco da artéria subclávia, o sulco da veia braquiocefálica esquerda, o sulco da primeira costela também. E também o sulco do esôfago, né, que é nessa região aqui, né, fazendo esse movimento como aqui passando posterior ao hilo pulmonar, né. E também as áreas, né. Temos
a área do timo e tecido adiposo no mediastino anterior e também a área da traqueia e do esôfago. Também temos a impressão cardíaca, que é nessa região aqui, onde vai estar o coração acomodado, né? O ligamento pulmonar, que é abaixo aí do hilo, que é um tecido fibroso, basicamente. A incisura cardíaca, que é essa incisura em formato de mordida aqui, né? Que o lobo superior faz. E a língula, que é ali na parte mais inferior do lobo superior. Aqui temos o coração no seu sítio normal, então no tórax. Temos as suas relações, que quiser parar o vídeo para dar uma olhada aí. Mas temos artérias, veias torácicas internas, outras estruturas. O lobo superior, médio e inferior, com o lado direito aí, separado pela fissura horizontal e a fissura oblíqua. E no lado esquerdo é o lobo superior e o lobo inferior separado pela fissura oblíqua apenas, né? Aqui a área nua do coração com a incisura cardíaca do pulmão esquerdo, né? E aqui mais inferior, né, a língula. Bom, agora vamos falar então dos segmentos broncopulmonares. Eles são partes de um lobo pulmonar que vai ser areado por um único brônquio segmentar e é delimitado pelo tecido conjuntivo proveniente da pleura visceral. Tá? Vou falar mais adiante aí nos próximos slides. No pulmão direito a gente tem 10 segmentos, tá? No lobo superior a gente vai ter o segmento apical, que é esse aqui, né? A gente tem o segmento posterior e temos o segmento anterior também, né? Eles têm essa numeração aí só e seguindo. No lobo médio, a gente vai ter o segmento lateral, que é esse aqui, e o segmento medial, né, que pega essa parte anterior e ainda essa parte toda medial. No lobo inferior, a gente tem o segmento superior, né, que é esse aqui. Temos o segmento medial ou cardíaco, né? Temos o segmento basilar anterior e o basilar lateral e o basilar posterior, que está representado nessa imagem aqui, mais com a visão medial do pulmão direito. No pulmão esquerdo, a gente vai ter 8 a 10 segmentos. A gente só tem o lobo superior e o lobo inferior. No lobo superior, a gente vai ter o segmento ápico posterior. Temos também o segmento anterior, que é esse aqui. Segmento lingular superior e o lingular inferior. Inferior, lingular inferior, lingular superior. E no lobo inferior, a gente tem o segmento superior, o segmento basilar anteromedial, o segmento basilar lateral e o segmento basilar posterior. Quanto à traqueia e os brônquios principais, a gente tem a traqueia como uma estrutura cilindroide de 2,5 cm por 12 cm de comprimento, que vai do nível de C6 até T4 ou T5, onde vai se bifurcar aí nos brônquios principais. Tá? É formado por 16 a 20 anéis cartilaginosos, né? E ali nos incompletos eles são em formato de um C, como dá para ver nessa imagem aqui de um corte transversal. Eles têm as cartilagens traqueais, né? E também entre essas cartilagens a gente vai ter ligamentos anulares que vão unir os anéis, né? Que os ligamentos anulares. E posteriormente a gente vai ter uma parede membranácea da traqueia com um músculo também da traqueia e outras estruturas. Aqui nesse corte podemos ver então a bainha do tecido conjuntivo, a cartilagem traqueal, fibras elásticas, glândulas, artérias pequenas, vasos linfáticos, nervos e também o epitélio, mais interno aí. Na região posterior, então, a gente tem também pequenas artérias, glândulas, fibras elásticas, vasos linfáticos, o epitélio, o músculo do esôfago e o músculo traqueal também, que é um músculo liso. Além disso, então, a gente vai ter a carina da traqueia, que é nessa região aqui, que é um esporão sagital na junção dos dois brônquios principais, tá? Que é um local onde tem células que fazem o reflexo da tosse. Temos os dois principais brônquios, que são os brônquios direito e esquerdo, principal, direito e esquerdo, ou fonte também, pode ser dito assim. O direito é quase que uma continuação da traqueia, ele é mais curto, calibroso e verticalizado. E o esquerdo, ele é um pouco mais horizontalizado, é menos calibroso e é longo também. Depois disso a gente vai ter os brônquios lobares, que vão para os lobos pulmonares, que são os de segunda ordem, Temos
no lado direito aí o brônquio lobar superior, o lobar médio, né, e o lobar inferior. No lado esquerdo a gente tem apenas o superior e inferior, porque tem 2 lóbulos. E adiante aí temos os brônquios segmentares que vão para os segmentos, né, cada vez se ramificando um pouco mais. Vamos ter várias ramificações, né, que vão ser ditas aí como de terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Importante me ressaltar que até o brônquio fonte, né, o fim do brônquio fonte, início do lobar, né, a gente tem eles externo ao pulmão, né, são extrapulmonares, depois é intrapulmonar. Quanto então a esses segmentos, né, que a gente tem um esquema representativo, temos os de terceira ordem que vão receber números, né, os de quarta ordem que vão receber essas letras A, B, C, os de quinta ordem que vão ser um anterior, dois posterior, e de sexta ordem vão receber outras letras aí, como alfa e beta, por exemplo. Quanto à via aérea intrapulmonar, a gente vai ter os brônquios, né, que são segmentares e intersegmentares maiores, e eles vão ter cartilagens, como aqui nesse desenho, e os intrasegmentares menores, as cartilagens já são um pouco mais esparsas, né? Os bronquíolos, então, eles não vão ter cartilagens. A gente tem um lóbulo, né, no bronquíolo que é basicamente a junção do bronquíolo terminal com o bronquíolo respiratório, com os sacos alveolares e os alvéolos em si. E o ácino, que basicamente é o bronquíolo respiratório com os sacos alveolares e os alvéolos, né? Além disso, a gente tem um músculo liso, que ele vai espesso, que ele vai envolver o lúmen e pode constrangir ou dilatar as vias aéreas, né? Pode proporcionar também aos bronquíolos uma maior resistência para o fluxo de ar nas vias condutoras e é formado por epitélio simples e cúbico. Aqui temos essa imagem também, né, com músculo liso, fibras elásticas, os alvéolos, né, os bronquíolos respiratórios, primeira, segunda, terceira ordem. Aqui temos os ductos alveolares, né, os sáculos alveolares, né, e os alvéolos pulmonares em si, né, com os poros, que são as comunicações alveolares, poros de Kohn, né, são chamados. Quanto à circulação intrapulmonar, a gente vai ter da aorta torácica, né, o ramo bronquial, né, que vai pelos brônquios segmentares até as veias pulmonares, né, pelos septos intersegmentares. E também vamos ter da artéria pulmonar redes capilares, artéria pulmonar vindo aqui, né? Lembrando que vem do ventrículo direito aí, com sangue pobre em oxigênio. E até as redes capilares e alveolares e também os vasos capilares subpleurais, né? Logo abaixo da pleura aí. Até também as veias pulmonares, né? Que vão depois indo até o átrio esquerdo e pelos septos intersegmentares. Aqui então temos outra imagem, né? Então o tronco pulmonar, né? Que é nessa região aqui com as artérias pulmonares direita e esquerda, né? Indo então até as artérias, formando depois da ramificação artérias lobares, depois artérias segmentares, até os capilares, onde vai ocorrer então essa hematose, que é a troca gasosa. Então voltando pelas veias segmentares, depois veias lobares, depois as veias pulmonares, né? Tanto superior quanto inferior, aqui no lado direito e aqui no lado esquerdo, né? Até o átrio esquerdo, na verdade. As artérias bronquiais, então, a gente vai ter a aorta descendente, né? Dando dois ramos aí, que são artérias bronquiais esquerda, né? Tanto superior quanto inferior, vai passar aí posterior, né? Ao brônquio, né? E também já do lado direito a gente vai ter, na verdade, a artéria bronquial direita, única, que vai ser ramo aí da terceira artéria intercostal direita. E depois disso vão dar ramos das artérias bronquiais, que vão nutrir a estrutura da raiz do pulmão e tecidos de sustentação e pleura visceral. Quanto às veias bronquiais, a gente vai ter as veias bronquiais direitas, né, que vão drenar, né, direto para a veia ásio, e no lado esquerdo as veias bronquiais esquerda vão drenar, né, basicamente para a veia hemiásigo acessória, aí, que depois drena para a veia ásio, então para a veia cava superior. É importante lembrar que as veias bronquiais drenam uma parte do sangue distribuído pelas artérias bronquiais, sendo o restante drenado pelas veias pulmonares.
Falando então agora do sistema linfático aí, a gente tem basicamente um plexo linfático superficial, né, que vai ser subpleural, tá? E o profundo também, que são esses vasos linfáticos interlobulares, entre os lóbulos, né? Temos aí linfonodos também intrapulmonares, tá? Como esses daqui que estão lá dentro do pulmão. Linfonodos broncopulmonares, que são os hilares, né? Estão ali no hilo. E os linfonodos traqueobronquiais, que estão aí na traqueia, no brônquio, a gente tem os superiores, né? E os inferiores também, os inferiores são os carinais. Temos os linfonodos paratraqueais, que são paralelos à traqueia, e os troncos linfáticos broncomediastinais, tanto direito, né, quanto esquerdo também, tá? Do pulmão direito, a drenagem linfática vai se dar dessa forma, por todos os lobos, né, até os linfáticos intrapulmonares e broncopulmonares, os os linfonodos, né, traqueobronquiais inferiores, superiores e paratraqueais direitos, que vão para o tronco broncomediastinal direito, e ou o linfonodo cervical profundo inferior, né, que é esse aqui. Já do lado esquerdo, a gente vai ter, né, no lobo superior a drenagem diferente do que do lobo inferior. No lobo superior, tanto linfonodos intrapulmonares, broncopulmonares, traqueobronquiais inferiores, superiores, paratraqueais e também do ligamento arterial vão para o bronco mediastinal esquerdo, né, que é isso aqui, e do ducto torácico, né, que é aquele outro lá, mais posterior. Já o lobo inferior, os linfonodos intrapulmonares, broncopulmonares, traqueobronquiais inferiores esquerdos vão para os linfonodos traqueobronquiais superiores direitos, né, que passam para o outro lado. Bom, além disso, então, quanto à inervação da traqueia e da árvore bronquial, a gente tem em vermelho, então, o sistema simpático, né, que vai causar a broncodilatação, vai inibir a secreção, e principalmente por meio do tronco simpático, né. Em azul, o sistema parasimpático, né, causa broncoconstrição e causa secreção, que é por meio do nervo vago. E em preto é a via aferente, né, porque vai estar relacionada aí aos reflexos, principalmente da tosse, que é por meio tanto do nervo vago como do nervo glossofaríngeo e também do trigêmeo nas vias aéreas superiores. Então, do hipotálamo, a gente vai sair, então, o nervo vago, né? Vai ter núcleos ali que vão sair também nervo vago. Nervo vago vai descendo, indo até também o plexo, formando um plexo pulmonar, lá que vai ser para os brônquios e bronquíolos. E um nervo laríngeo superior, que vai direto aí para a laringe, e um nervo laríngeo recorrente, que é o que recorre, né, que volta para a região aí da traqueia e também da laringe, tá? Importante falar que o esquerdo, ele passa embaixo aí do arco da aorta. Já do hipotálamo e quanto ao sistema simpático, vai descer por os tratos descendentes da medula, de T1 a T5, formar os troncos simpáticos, que são esses gânglios aqui cervicais. A gente vai ter um A mais superior, que é o gânglio cervical superior, que dele vai ter nervos simpáticos, que são adrenérgicos, que vão até a laringe, e os outros nervos simpáticos, né, que vão até traqueia, brônquios e bronquíolos, aí, fazendo aquelas funções que eu tinha falado anteriormente. Aqui, só para a gente ter uma noção, né, uma anatomia um pouco mais aplicada, a gente tem, né, o tronco simpático, que vai ser esse tronco aqui, o nervo vago, tanto direito quanto esquerdo. Do nervo vago esquerdo, a gente vai ter também o nervo laríngeo recorrente esquerdo, que vai ser esse aqui passando por trás e por baixo aí do arco da aorta. A gente vai ter o plexo pulmonar anterior, né, o plexo pulmonar posterior, que vai passar atrás dos brônquios. Os nervos esplâncnicos maior, menor e imo, né, maior, menor e imo, que foi falado já anteriormente em anatomia de abdômen, plexo aórtico torácico também, e enfim, aquele nervo laríngeo recorrente ali, como já tinha falado.